Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza? Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder pela própria natureza efêmera das coisas é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para ouvir o seu clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer. O programa Espírito e Vida de hoje trata de um tema que preocupa os homens há séculos: a vida depois da morte. O que nos acontece quando morremos? Desaparecemos simplesmente ou continuamos de alguma forma vivos? Somos algo mais que simplesmente essa personalidade que nos anima? Alguém já voltou para nos falar do outro mundo? Aliás, existe outro mundo? Há provas da sobrevivência dos espíritos? Vamos conversar sobre a sobrevivência dos espíritos e o nosso convidado de hoje é Igor Mateus. Igor Mateus é diretor de Assuntos Mediúnicos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Nilo. Sempre uma felicidade estar de volta. Mais uma vez em nosso programa, né? Igor, nós somos realmente imortais. Ou seja, nossa vida é infinita, não nos extinguimos com o tempo, nem com a morte. É isso mesmo. Eu sempre me lembro do nosso querido confrade Jacó Melo, que numa de suas canções nos diz que nós somos seres imortais. E somos. É interessante porque ao longo dos séculos ou dos milênios, o homem saiu em busca do sonho da imortalidade e ele talvez foi nessa busca pressentindo exatamente essa grande realidade. Então todos nós podemos imaginar para cada um ponto de partida, o momento em que nós somos criados de alguma forma pela misericórdia divina, né? Mas a partir desse instante nós temos a eternidade pela frente. É possível imaginar um ponto de partida, mas nunca um ponto de final. E a partir do momento em que nós somos criados, nós temos uma grande jornada evolutiva rumo à perfeição e rumo à eternidade da vida. Todos temos esse legado, a eternidade pela frente.
E somos imortais, muito bem. Então, em que nos tornamos após a morte? Existem realmente espíritos, e esses espíritos seriam como concebiam os antigos, tipo assombrações, fantasmas, etc.? Na realidade, esses espíritos somos nós mesmos. Essa é a grande quebra de paradigma que a doutrina espírita nos traz, porque ela nos mostra que nós somos espíritos. A única coisa que distingue a nós que estamos aqui conversando daqueles que estão do outro lado da vida é porque nós temos um corpo físico e eles não. Então, na realidade, os espíritos nada mais são, e essa foi uma das primeiras conclusões que Allan Kardec chegou, e na realidade isso foi dito pelos próprios espíritos, a alma dos homens que viveram na Terra e que depois da morte continuam a existir. Essa é a grande realidade. Somos nós mesmos. Nada de assombrações, nada de mundo místico, demônios. Os espíritos nada mais são do que nós mesmos. A prova maior da existência dos espíritos, então, é o fato de nós estarmos aqui conversando e vários amigos e irmãos nossos assistindo o programa pela televisão. Isso é a grande realidade e uma das evidências maiores de que nós existimos. Senão nós não estaríamos aqui. Mas é aí que eu queria lhe perguntar. Não é? Alguém pode argumentar que isso é alma, um sopro, inteligência, né? O psique. Então a pergunta é, existe alguma evidência, alguma prova concreta, os cientistas gostam muito disso, provas concretas, empíricas, da existência desse mundo espiritual, da existência dos espíritos? Existem uma série de provas, eu citaria duas. Primeiramente, eu citaria o próprio senso comum. Ao longo da história, essa possibilidade da existência e da sobrevivência dos espíritos vem sendo pensada e idealizada pelos pensadores, pelos filósofos, pelos poetas, e essa ideia se mantém viva. Não é, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, uma invenção do espiritismo. O espiritismo, na realidade, vem sistematizar e organizar as orientações espirituais, mas civilizações muito antigas e remotas já criam na existência e na possibilidade de que existisse uma vida depois da morte. Então, o próprio senso comum e essa ideia que vem se mantendo viva ao longo da história já seria uma grande evidência, subjetiva, é verdade. E a evidência objetiva que nós podemos pensar, uma das maiores é a mediunidade. Porque através da mediunidade, esses espíritos que agora estão do outro lado da vida voltam e se comunicam, por exemplo, com seus entes queridos e dizem: ei, eu continuo a existir. E dão provas irrecusáveis de que são eles mesmos. Que não é uma abstração, porque o médium, que é o instrumento de comunicação daquele espírito, não pode saber de detalhes da sua vida, de circunstâncias que só eles poderiam saber. Então, muitas vezes, na mediunidade, nós temos uma grande prova da existência. A reencarnação também, e que vem sendo estudada seriamente por muitos cientistas, por muitos pensadores, há muitas obras que tratam sobre a reencarnação, é uma outra grande evidência. Porque em determinado momento... Crianças que lembram, né, de vidas anteriores. Exatamente, crianças que lembram de vidas anteriores, que afirmam: olha, na existência anterior eu era a personalidade de fulano de tal, eu vivi na cidade tal, o meu pai era assim assado. Muitas vezes elas conseguem reencontrar os seus familiares agora já bem mais maduros e dizem: olha, eu quando estava no meu quarto... Há casos, o Dr. Ian Stevenson, ele trabalha muito, né, e pesquisou muito essa questão. Há casos de crianças que deram detalhes de como era a sua existência anterior. As ideias inatas, determinadas crianças que executam muito bem instrumentos musicais sem nunca terem tido aulas. Materializações também é uma outra grande evidência. Vamos lembrar do Sir William Crookes, fazendo as suas experiências com a médium Florence Cook, a partir da qual nós tivemos a materialização do espírito Kate King, apresentando-se ali visivelmente, de forma tangível, e mostrando-se como uma grande prova, inclusive palpável, de que os espíritos continuam a existir depois da morte. Então, o próprio senso comum, a reencarnação, a mediunidade são evidências que já são tratadas hoje de forma científica, a partir de estudos sérios
e que nos mostram que nós não estamos falando de uma teoria abstrata, mas de uma realidade concreta nas nossas vidas. E é bom lembrar que o espírito Cat King deixou-se pesar, medir, fotografar durante 2 anos nas condições e nos lugares escolhidos pelo Dr. William Crookes, não é? Vamos agora dar uma parada, a gente volta daqui a pouco, ainda conversando sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa imortalidade com Igor Mateus. Voltamos já. Conhecimento é a riqueza que não se perde. Por isso, não perca tempo. Vá à Livraria Abdias Antônio de Oliveira, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e adquira os mais variados produtos. Mais de 800 títulos de livros, revistas, jornais, DVDs, CDs e muito mais. Avenida Rodrigues Alves, Tirol. Esperamos a sua visita. Protel Extintores, a líder no ramo de proteção e combate ao incêndio. Tradição, qualidade na prestação de serviços, atendimento personalizado e valorização do cliente são o nosso diferencial. Extintores, mangueiras de combate a incêndio, bombas, para-raios, luminárias de emergência, manutenção, tudo com os melhores profissionais do estado e certificado pelo Inmetro. Protel Extintores, a sua segurança é a nossa especialização. Avenida Interventor Mário Câmara, 2107, bairro de Cerrosado, Natal, Rio Grande do Norte. Acesse o nosso site www.protelextintores.com.br. Continuamos aqui conversando sobre a sobrevivência dos espíritos. E quem está conosco é o diretor de Assuntos Mediúnicos da FERN, Igor Mateus. Uma pergunta que talvez as pessoas em casa estejam se fazendo. Qual a diferença, se é que há, entre alma e espírito? Os Espíritos nos colocam na questão 134 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que Kardec faz aos imortais. O que é a alma? E os Espíritos respondem, a alma é um espírito encarnado. Então, embora sejam conceitos que na realidade expressam, se confundem e muitas vezes são utilizados e tomados um pelo outro sem muito prejuízo, doutrinariamente nós poderíamos afirmar então de que alma é todo espírito que está encarnado. Nós aqui estamos na condição de alma, porque nós estamos encarnados. E quando nós falamos de espírito, nós estamos trazendo inerentemente essa ideia de que é um espírito que está na condição de desencarnado. Ele não está revestido de um corpo físico. Então, a alma é o espírito encarnado. O espírito é a alma desprovida do seu corpo físico. Do seu corpo material. E esses espíritos, não é? Se conforme a gente vê, esse pulula, né? A existência dos espíritos está em torno de nós. Esses espíritos, eles podem nos fazer o mal de alguma forma, ou, por outro lado, esses espíritos podem nos fazer o bem, podem de alguma forma nos ajudar a impulsionar o progresso, ou levar uma vida mais equilibrada, mais harmônica? Esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, se acotovelam. Nós estamos em constante relação, realmente, nós, almas e os espíritos. Eles participam da nossa vida muito ativamente, interagindo conosco e conforme os nossos pensamentos, as nossas vibrações e a nossa condição de equilíbrio ou não, nos influenciando realmente para o bem, se são bons espíritos e se nós estamos vibrando na faixa do bem, ou nos influenciando também para o mal, se são espíritos ainda imperfeitos e se nós também estamos oferecendo a nossa sintonia ainda que não está devidamente equilibrada. Então, há espíritos sim que trabalham ativamente auxiliando nós outros que estamos aqui no plano dos encarnados, nos protegendo, nos envolvendo nas suas vibrações de paz, auxiliando de alguma forma cada um de nós no nosso trabalho. Certamente nós estamos aqui conversando,
rodeados ou secundados por nobres amigos da espiritualidade que nos ajudam, que nos auxiliam, que participam conosco dessa conversa. E depende de nós, esse é o grande recado para cada um, amigos e amigas que estão nos vendo agora, depende de nós, do nosso pensamento, da nossa sintonia, do que está aqui no nosso coração, estabelecer um processo de ligação com as nobres almas, ou os nobres espíritos do lado de lá, e aproveitar da sua ajuda e do seu auxílio e fazer um esforço cada vez maior para não estarmos sintonizando com os espíritos que ainda vibram na faixa negativa. E é preciso perceber que eles existem porque a morte não opera nenhum passe de mágicas. Assim como nós temos aqui na nossa vida material pessoas boas e pessoas más, no mundo espiritual nós temos também, de uma forma muito natural, espíritos bons e espíritos que, digamos assim, ainda não chegaram no patamar da bondade, ainda são espíritos que vibram na faixa do mal, mas que um dia verão a luz e modificarão os seus pendores. Essa coisa de imortalidade, essa coisa de sobrevivência de espírito, nos provoca muitas reflexões, muitas questões. Por exemplo, entre uma vida e outra, entre uma encarnação e outra, o que é que os espíritos, de que os espíritos se ocupam no mundo espiritual? Como seria essa vida no mundo espiritual? É uma vida para aqueles que desejam, né? Bastante agitada e com muitas atividades, né? Essa ideia que muitas pessoas têm de que quando desencarnarem vão descansar, né? E vão ficar por ali, repousando das fadigas da luta, quando nós lemos as muitas obras espíritas, principalmente na contribuição do nosso grande universitário, que eu carinhosamente gosto de chamar universitário, André Luiz, os espíritos eles trabalham, e trabalham muito, estudam, progridem no mundo espiritual. Logicamente, aqueles que desejam fazer isso, aqueles que percebem muitas vezes as oportunidades que desperdiçaram quando estavam aqui encarnados e quando chegam do lado de lá desejam então progredir, trabalhar e se prepararem para o retorno, para que quando retornarem façam aquilo que eventualmente eles não fizeram tão bem feito na experiência anterior. É lógico que isso é uma escolha do espírito. Há espíritos que no mundo espiritual não desejosos do trabalho e não desejosos do progresso, podem até permanecer na condição de ociosos, e a misericórdia divina, que respeita o livre-arbítrio de cada um, espera o tempo oportuno da colheita, o fruto que ainda não está maduro, amadurecer. Mas uma pergunta a ser respondida rapidamente para a gente fechar o bloco. Os espíritos se agrupam, agrupamentos familiares, eles moram em casas, habitam, etc., há um tipo de atividade comum, digamos assim? Agrupam-se. Os espíritos afins, eles se procuram e formam o que nós chamamos verdadeiras colônias espirituais no mundo espiritual, que são regidas pelos princípios da afeição recíproca que esses espíritos nutrem. E é necessário trabalhar ou as pessoas em casa podem contar com férias? É necessário trabalhar, e o que a gente vê é que quanto mais as nobres almas são, mais elas sacrificam o tempo que teriam para repousar em nome das muitas lágrimas que elas têm a socorrer e a secar aqui nesse nosso mundo, que ainda é um mundo de expiação e de provas. Então, meus irmãos, a mensagem que fica, né, dessa nossa conversa é, primeiro, a nossa sobrevivência. Segundo, a atividade constante. Aliás, é a lei do trabalho que nos fala a codificação, a lei do trabalho que vai nos gerar exatamente o progresso. Estamos chegando assim ao final do nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouco ainda conversando sobre a sobrevivência dos espíritos. Dessa vez, quem vai fazer as perguntas é você. Não saia daí, voltamos já. Conhecimento é a riqueza que não se perde. Por isso, não perca tempo. Vá à Livraria Abdias Antônio de Oliveira, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e adquira os mais variados produtos. Mais de 800 títulos de livros, revistas, jornais, DVDs, CDs e muito mais. Avenida Rodrigues Alves, Tirol. Esperamos a sua visita. Protel Extintores, a líder no ramo de proteção e combate ao incêndio. Tradição, qualidade na prestação de serviços.
atendimento personalizado e valorização do cliente são o nosso diferencial. Extintores, mangueiras de combate a incêndio, bombas, para-raios, luminárias de emergência, manutenção, tudo com os melhores profissionais do estado e certificado pelo Inmetro. Protel Extintores, a sua segurança é a nossa especialização. Avenida Interventor Mário Câmara, 2107, bairro de Cerrosado, Natal, Rio Grande do Norte. Acesse o nosso site www.protelextintores.com.br. Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Antes, porém, vamos ver algumas imagens feitas na primeira semana de junho. Foi quando aconteceu a primeira reunião com as áreas da Crenatal no Centro Espírita Luz Divina, em Neópolis. A equipe do programa esteve presente e registrou a ocasião. Você vai ver a seguir. Nós estamos aqui no Centro Espírita Luz Divina, realizando um dos encontros da Crenatal. A Crenatal, para você que está nos ouvindo, é uma das comissões regionais que o nosso movimento espírita no estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Tem para sua organização em termos de atividade de unificação do movimento espírita. Nesta tarde, estamos com os centros espíritas da área 7 da Comissão Regional Espírita de Natal. Estamos com vários presidentes de centros espíritas, com a diretoria executiva da federação e diretores da área federativa, pensando exatamente sobre as necessidades que os centros espíritas de Natal têm para a formação dos seus trabalhadores, já que a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte tem como principal missão o trabalho de difusão do espiritismo, mas também apoiar os centros espíritas para o seu pleno funcionamento. Então, estamos na área 7, na próxima semana nós iremos para a área 6 e assim iremos para todas as áreas da Crenatal. Como também iremos para a Crenorte, vamos também para a Cresul e vamos para as comissões regionais do interior também. Então é um momento em que o movimento espírita está reunido, o movimento espírita no caso de hoje, pensando o que é que as nossas casas espíritas precisam de formação dos seus trabalhadores para melhor realizar as suas atividades na sua sede. Está sendo um momento maravilhoso de diálogo para construirmos, inclusive, o Entrenate deste ano de 2013, que é o encontro dos trabalhadores espíritas da Comissão Regional Espírita de Natal. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa tarde. A gente tem boas notícias que vocês são uma mocidade assim, muito constante, pontual. Ficamos felizes porque a juventude é realmente a formação, né, para que a gente tenha a continuidade de uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida sintonizada com Jesus, com a espiritualidade superior. E estávamos aqui conversando com o nosso amigo e irmão, sabendo das atividades que vocês estão desenvolvendo. Vamos fazer agora dia 15 uma culminância para apresentar para os pais dos jovens, né? Onde vamos apresentar um pouco sobre a doutrina espírita, que é o que nós estamos estudando nesse primeiro semestre. E agora as perguntas dirigidas ao nosso entrevistado Igor Mateus. Meu nome é Diniz Araújo Filho, sou do Núcleo Espírita Agostinho de Hipona. Para nós espíritas, já temos o entendimento da existência do espírito, mas para os leigos, como podemos explicar a existência do espírito, da nossa alma, mesmo após a nossa morte do corpo físico? Diniz, meu caro amigo, como uma consequência da nossa própria existência, como uma grande lei do universo. Nós refletimos que o próprio codificador Allan Kardec, no início, no surgimento do Espiritismo há 156 anos,
chegava a essa conclusão de que há em nós um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. É muito lógico isso. Se a gente parar para pensar, a própria natureza da vida nos impele a pensar na existência de algo em nós que sobrevive a essa experiência material. Há em cada um de nós uma surda aspiração pela imortalidade, pela continuidade da vida. E isso é mais um reflexo e uma prova que vem fazer coro a essa grande realidade de que todos nós somos verdadeiramente seres eternos, seres espirituais, seres imortais, que seguimos, que continuamos e que viveremos por toda a eternidade. Eu sou a Aline Pompeu, da Mocidade Espírita Hauari, e quero saber o que é que acontece com a gente depois que a gente desencarna, depois que morre. O que é que acontece com o espírito? Aline, minha querida, permanecemos vivos. A vida continua, já nos diz o espírito André Luiz em uma de suas obras. A vida continua. E esse espírito que desencarnou, ele vai seguir ao mundo espiritual e continuar a sua jornada evolutiva. Se é um bom espírito, vai procurar crescer, vai procurar aprender, vai procurar evoluir e se desenvolver para futuramente, em uma outra oportunidade reencarnatória, continuar o seu processo de aprendizado e de crescimento espiritual. A morte nada mais é então do que uma grande transição para a continuidade da vida que segue no mundo espiritual. Eu sou Luiz Perrin, da Comunidade Espírita Hauari, e eu gostaria de saber se existem alguns países no mundo espiritual. Quando eu morro, eu vou para onde? Meu caro Henrique, não sei lhe dizer para onde você vai, mas posso lhe dizer com toda certeza que isso vai ser, essa resposta vai depender única e exclusivamente de você, dos seus esforços por se trabalhar e por se melhorar na atual oportunidade que você tem. E aí, quando desencarnar, você vai sim para um lugar, para uma região na espiritualidade que nós podemos chamar de colônia, de país, de cidade, de núcleo. A palavra que nós vamos usar, qualquer que seja ela, vai refletir essa ideia de uma região na espiritualidade para onde os espíritos afins irão. Nós tivemos, através da literatura espírita, o exemplo de algumas colônias. A mais famosa dela é Nosso Lar, que nós conhecemos a partir da obra de André Luiz, do filme que esteve em cartaz até pouco tempo nas telas de cinema. Mas assim como o Nosso Lar, existem uma série de outras, muitas colônias espirituais ou cidades espirituais para as quais cada um de nós irá dependendo do nosso mérito, dependendo do nosso esforço, dependendo do nosso trabalho. Meu nome é Iago, sou do Centro Espírita Luz Divina e eu gostaria de saber quais são as provas sobre a vida após a morte. Iago, resumindo rapidamente, nós temos várias possibilidades de evidências ou provas da vida após a morte. Como nós falamos, a mediunidade é uma grande evidência porque, através dela, aqueles que morreram retornam e dizem: olha, eu morri, mas continuo vivo. Dão evidências de que são eles mesmos e fazem com que a gente acabe tendo a prova em conteste de que, de alguma maneira, em uma outra dimensão, de uma forma que nós muitas vezes não conseguimos compreender inicialmente, eles permanecem vivos. A reencarnação e as muitas provas e evidências da reencarnação, os fenômenos mediúnicos, as materializações e o próprio senso comum das muitas civilizações que, ao longo do tempo, vêm colocando nos seus princípios e nas suas crenças essa possibilidade da sobrevivência do espírito, todas elas são evidências dessa grande verdade ou dessa grande realidade da nossa condição de seres eternos. E agora vamos agradecer a Igor Mateus a sua presença aqui conosco. Igor, muito obrigado. Obrigado, Nilo. Obrigado, meu querido irmão, querida irmã, que nos permitiram entrar na sua residência. Um abraço caloroso, com votos de muita paz e de muita harmonia para todos nós. Agora nós vamos ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar você que pretende aprofundar seus conhecimentos a respeito do tema de hoje. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec
e as demais obras da codificação. Fatos Espíritas, do professor William Crookes. 20 casos sugestivos de reencarnação, do Dr. Ian Stevenson. Vida depois da vida, do Dr. Raymond Moody Jr. Muitas vidas, muitos mestres, do Dr. Brian Weiss. Sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, de Hermínio Correia de Miranda. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.